Para a gente entender mais sobre o conceito de sexualidade, é legal a gente pensar como esse conceito ele foi sendo construído e a compreensão sobre como é a sexualidade foi sendo construída historicamente. Eu não poderia deixar de iniciar essa explicação lembrando de um livro que chama Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade, de Freud. Né? O que Freud faz nos Três Ensaios? Ele mostra que no século XIX, bastante gente na área da sexologia, na área médica, né, tentou delimitar o sexo, as práticas sexuais, os desejos, o que seria normal em sexualidade, o que seria saudável em sexualidade, ao campo da reprodução. Então, normal seriam aquelas práticas sexuais para as pessoas terem filhos, né? Qualquer prática sexual que não fosse procriadora, reprodutora, né, que não levasse à reprodução, seria então uma prática anormal, desviante, não saudável. E aí o Freud fala, espera, será? Né? Ele chega até a perguntar, mas por exemplo, quando as pessoas se beijam, é uma forma de contato sexual, envolve atração sexual, envolve desejo sexual e não é reprodutivo, né? Não vai ter filhos. E então ele propõe, tá, existem pessoas que fazem sexo para ter filhos, existem, claro, a finalidade reprodutiva do sexo, mas na maior parte do tempo o que move os nossos desejos sexuais, as nossas relações sexuais e as nossas práticas sexuais é a busca por prazer. É assim que Freud começa, né, contribui para essa discussão de ampliar o conceito de sexualidade e associa o conceito de sexualidade à busca por prazer. E ele amplia também a ideia de que sexualidade não é só sexo, né? Como que ele amplia? Porque a busca por prazer não está só naquela prática sexual mais conhecida, mais pensada quando a gente fala de sexo. Seria a penetração, que seriam pessoas adultas fazendo um sexo penetrativo. A busca por prazer, ela está nas nossas fantasias e ela está nos nossos contatos, nas nossas experiências com o nosso corpo e com o corpo das pessoas próximas, das pessoas que nós amamos desde o início da vida. Então, Freud afirma que a sexualidade está presente desde a infância, desde que nós nascemos. E se a gente desassocia a reprodução, a gente percebe que também vai estar presente em momentos como o envelhecimento nas pessoas idosas. A sexualidade deixa de ser vinculada à capacidade de ter filhos ou à intenção de ter filhos, né? E ela passa a ser vista como busca e experiências prazerosas. Então, desde a infância, desde que nascemos até morremos, a sexualidade está presente. E ela está presente de muitas formas. Em como nós desejamos, em como nós fantasiamos, em como nós buscamos prazer. Então, a psicanálise foi uma das influências. Enquanto a sexologia do século XIX era formada, então, por essa ideia de que saudável seria o instinto, normal seria reprodutivo, a sexologia do século XX foi diferente, né? Como foram as pesquisas científicas sobre o sexo? Buscaram conhecer o comportamento sexual. Então, enquanto a psicanálise ela trouxe essa ampliação para o campo dos desejos, dos afetos, das fantasias e dos prazeres, a sexologia do século XX focou nos comportamentos. E um grande marco para isso foi Alfred Kinsey. Alfred Kinsey era um biólogo e ele estudou o acasalamento, a cópula, entre insetos, fezes. E ele falou assim, ué, mas se eu estudo em insetos, eu poderia estudar em humanos também?
E apesar de muitas resistências, como assim? Você vai perguntar sobre sexo, você vai investigar sobre sexo, não se fala, não se discute, é tabu. O Kinsey foi lá e falou, não, a ciência precisa conhecer sobre o comportamento sexual humano. E o que o Kinsey percebeu? Que muito do que a moral da época considerava imoral, ou mesmo crime, eram práticas que as pessoas relatavam fazer. Então, Kinsey mostrou que poucos homens se sentem atraídos e têm prazer exclusivamente só com homens, assim como poucas mulheres exclusivamente só com mulheres. Esses extremos opostos, né? Só homens e mulheres, ou só homens e homens, só mulheres e mulheres. No decorrer da vida, alguém pode gostar, se relacionar e sentir prazer com diferentes pessoas. Isso foi uma das questões que Kinsey, né, entrevistando 18 mil pessoas, ele chegou num número de 37% de homens nos Estados Unidos que já tinham tido uma relação com orgasmo com outros homens. Kinsey fazia perguntas a partir daí, se tinha sido uma experiência com orgasmo, porque ele estava tentando observar algo que fosse objetivo, que fosse registrado, né? Enquanto a psicanálise estava no campo dos desejos, das fantasias, Kinsey queria estudar os comportamentos. Então, outros comportamentos sexuais, como o sexo oral, a masturbação, o sexo anal, que antes eram considerados desviantes. Por quê? Porque não eram reprodutivos. Agora passaram a ser estudados pela ciência e passou a ser identificado como algo comum na população. Enquanto Kinsey estudava os relatos das pessoas, William Master e Virginia Johnson, também sexólogos do século XX que vieram depois, algumas décadas depois, decidiram estudar a resposta sexual humana cientificamente em laboratório. Então eles observavam pessoas se masturbando para ver como era o orgasmo, a resposta orgástica, e observavam também casais transando para estudar cientificamente o sexo. E o que eles perceberam? Que várias coisas que a gente acreditava até então eram um mito. Por exemplo, que as mulheres não teriam prazer sexual ou que o prazer sexual das mulheres seria muito pequeno comparativamente com os homens. Eles perceberam que as mulheres, com a estimulação do clitóris, que é um órgão do corpo das mulheres que, quando estimulado, pode trazer bastante prazer, que elas podiam sim ter orgasmos, inclusive orgasmos múltiplos. Né? Outro mito seria do tamanho do pênis, que ele seria proporcional. E eles perceberam que não, né? Que a abertura do canal vaginal é a primeira parte do canal vaginal que as mulheres relatam sentir as sensações mais prazerosas. Então não é o tamanho do pênis que vai definir. E isso não eram só por relatos, era também por observação. Então se percebia a respiração, as paradas não, os batimentos cardíacos, percebia as pupilas dilatadas, a circulação sanguínea, e aí eles iam observando cientificamente o que acontecia no corpo humano no momento da excitação sexual. Né? E por que eu estou citando? Citei primeiro a psicanálise, depois a sexologia, que são campos diferentes, né? E não foi só a psicanálise nem só a sociologia, a sexologia, as ciências sociais, a história, né? Como que é a história da sexualidade, como que é a questão da antropologia. A sexualidade foi se tornando tema de estudo. Não necessariamente as pessoas concordam entre si, as concepções podem ser bem diferentes, mas foi no século XX que cresceu a noção da sexualidade como um tema de estudo. E eu trouxe essas informações para vocês, para a gente guardar então a sexualidade como um conceito amplo e como algo que é importante ser estudado de diferentes perspectivas para a gente entender melhor a experiência humana.